estamos de volta então para o bloco das entrevistas. Eu estou tendo o imenso prazer de receber aqui nos nossos estúdios da Record News o empresário da construção civil, o Rodrigo Ramos, não é? Perfeito, é isso aí. E é um jovem empresário, jovem dentro de um segmento muito complicado, mas que mesmo assim ele vem tendo muito sucesso dentro desse segmento. É um segmento muito disputado, né, Rodrigo? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar com você aí. É imenso prazer. Eu vou começar te perguntando o seguinte, Rodrigo. Eu sei que na tua família não tem nenhum construtor, não é? Você é jovem. O que te fez empreender, ser um empresário da construção civil? Então, o primeiro momento é que o que acontece? O Brasil é um país de muita oportunidade. Sim, né? Eu também digo isso aqui muitas vezes. Então, eu acho que hoje, se você precisa começar um negócio, fazendo com que as pessoas... a gente faz um planejamento, né? Primeiro você faz um planejamento de mercado e depois você organiza para fazer a execução. Sim. Então, acho que para você ter sucesso em qualquer nível de negócios ou na construção civil, ou em qual nível de segmento, qualquer empreendimento, qualquer nível de segmento que seja, você precisa planejar primeiro para depois você ter um maior índice de sucesso. Agora, o Brasil, como eu digo anteriormente, é um país das oportunidades. Então, nós precisamos fazer com que o país hoje nos está nos proporcionando, planejando diretamente os negócios, você vai ter um maior índice de aproveitamento. Então, eu escolhi o ramo da construção civil porque é um segmento hoje que está com um índice elevado, como bolsa de valores. Sim. Então, ele está no pico do índice, ou seja, está em ascensão. Então, se você faz com que um planejamento bem feito em qualquer nível de cidades do Brasil, em todos os lugares, hoje a construção civil está indo muito bem. Sim. E em Santa Catarina, por ser um lugar de litoral, extremamente agradável, e as pessoas, tanto de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, já elegeu o estado como um lugar de paradisíaco, um lugar de descanso e spa, então as pessoas acabam vindo descansar e aproveitar as férias, ou mesmo durante o ano, aqui em Santa Catarina. E os lugares melhor hoje, porque a diferença de você fazer, por exemplo, uma construção hoje, numa cidade como Porto Alegre, ou como Curitiba, você está vendendo um imóvel somente para a região metropolitana dessas cidades. Sim. Quando você vem para um litoral, o leque de opções de venda que você atinge é muito maior, porque você acaba atingindo desde a pessoa que quer fazer um bom investimento, com a pessoa que quer usufruir dessa moradia. E você vende para o Brasil inteiro, né? Você não vai vender só para o estado de Santa Catarina. Mas aí, Rodrigo, eu vou te fazer outra pergunta. Entra uma questão muito interessante. O Philip Kotler, ele fala muito isso, que às vezes na crise existem muitas oportunidades. Sem dúvida. Porque quando tudo vai bem, que é como está agora aqui no Brasil, né? A tendência é que, se existe um nicho que está bom e que está indo bem, muita gente, inclusive, que nem é do mercado, nunca foi, se aventura naquele nicho. E isso acaba inchando demais o mercado de concorrentes, de empresas, etc., que é o que está acontecendo aqui na cidade de Florianópolis e em todo o Brasil. Você deve ter conhecimento, hoje nós estamos com construtoras de vários países do mundo investindo aqui no Brasil. Investindo em São Paulo, Rio de Janeiro, e empresas de São Paulo estão aqui. Então vem para cá. Como é que você, então, aí vem a minha pergunta, nesse boom de construção, de construtores que estão investindo, obviamente, na primeiro espirro, muita gente vai embora, não é? E só aqueles bons é que vão ficar. O que é que fez você se perpetuar até agora na construção, apesar de nós estarmos num nível muito grande de concorrentes? Porque hoje Florianópolis é um canteiro de obras, né? Sem dúvida. E isso não está na mão de uma ou 10 construtoras, está dividido aí num bolo muito grande. O que é que te fez ter sucesso? Então, no primeiro momento, eu acho que você precisa fazer bem feito, né? Então, a gente veio com um planejamento
de estudos de fazer alto padrão. Então a gente escolheu hoje um lugar que tinha um déficit habitacional de alto padrão, que seria o continente de Florianópolis. Então o que acontece? O continente de Florianópolis hoje, se você quer uma moradia de um melhor padrão, você não tem um imóvel à altura. Então a pessoa precisa ir para a ilha para procurar um imóvel de melhor padrão. Só que na ilha, o metro quadrado está extremamente valorizado. Sim. Até porque já não existe mais espaço. Está saturado, né? Está saturado. Uhum. Então, nós fizemos a opção de ficar no continente de Florianópolis. E escolhemos o município de Palhoça por ser um município hoje em extrema ascensão. Então, nós temos 3 fatores predominantes que faz com que a gente tenha sucesso nesse lugar. Primeiro, porque é a Pedra Branca, que é um lugar hoje já recebeu... conceituado muito aqui. Conceituado, até lá fora. E principalmente lá fora agora, com a premiação do Bill Clinton, da Fundação do Instituto Bill Clinton, que ganhou um prêmio de sustentabilidade lá fora. Isso. Com isso, despertou o interesse de vários grupos corporativos e bancos, inclusive, que fecharam uma parceria muito boa com o Valério Gomes, que é o presidente da Pedra Branca. Isso. Então, fizeram no primeiro momento essa fusão, né, de empreender 1.700.000 metros quadrados num prazo de até 15 anos. Sim, exatamente. Isso em números... É uma cidade que vai nascer. É uma cidade, porque tomou uma proporção a Pedra Branca de um bairro tão grande que hoje vai se tornar uma cidade sustentável. Isso. E com isso a gente está somando as forças com o Valério Gomes, fazendo com que a R2 pegue esse nicho de mercado do alto padrão, mas num preço muito acessível. As pessoas, quando acham que o nosso valor de metro quadrado é alto, na verdade não, porque nós temos uma condição muito favorável de terrenos, né, que seria a nossa matéria-prima. Então nós somos uma empresa que fez o maior número de investimento dos últimos 10 anos na Pedra Branca, então podemos adquirir o maior número de terrenos e com isso fazer com que o metro quadrado nosso seja muito acessível, mais econômico, mais excessivo, caiba dentro do bolso do investidor, da pessoa que quer ir para lá. Exatamente. Agora, uma coisa que eu pude notar, você é perfeccionista, não é? A gente precisa ser detalhista. Na construção de alto padrão precisa ser detalhista. Sabe por quê que eu estou te dizendo isso? Porque eu venho do ramo da construção civil, né? Na Europa era isso que eu fazia. E a minha função era ver defeito. E eu tive observando o que você está fazendo, e eu vi que você é muito perfeccionista. Alguns construtores, eles acabam pecando nos detalhes. E, às vezes, os detalhes acabam emperrando uma venda. E os detalhes fazem a diferença. Faz a diferença. E eu pude observar que você, nos detalhes, você foi extremamente rigoroso com a qualidade. Os nossos telespectadores em casa já estão vendo algumas imagens do seu showroom, de como é que vai ser esse empreendimento. E eu pude notar que você tem Nero Marquina no banheiro, por exemplo. Nero Marquina. Né? Nero Marquina. O Nero Marquina é um mármore nobre italiano de muito valor agregado, inclusive lá fora também é muito solicitado. Os árabes adoram o Nero Marquina. Você está usando essa pedra nobre dentro da tua construção. Tem uma pedra também espanhola que eu vi um mármore, né? Importado também. A gente trabalha com os mármores importados da Grécia, da Itália, que é o Carrara, né? O famoso Carrara, e o Crema Marfil. Isso, Crema Marfil, era isso que eu estava aqui. A nossa marca é R2 Excelência em Acabamento. Isso, por esse motivo. Então, eu matei a pau, fui em cima do teu ponto forte. Então, ou seja, nós realmente focamos nos detalhes, tá certo? No padrão de acabamento, desde do concreto utilizado. A gente usa um concreto hoje, para você ter uma ideia, a maioria das construtoras utiliza um concreto de 18 a 25 MPa. Sim. Nós utilizamos um concreto de 40 a 52 MPa. Então, com isso você tem... Mas é muito, né? Pois mas com isso você utiliza menos aço na obra. Sim. E as colunas de sustentação do prédio, a gente pode substituí-las por vigas de transição. Sim. Com isso você tem uma garagem e um espaçamento entre os carros maiores, muito maior. Lógico, então, como a gente está fazendo, ou seja, os nossos empreendimentos são para todas as pessoas do Brasil, inclusive os turistas que vêm para cá
veranear. Então, geralmente, eles andam com carros sim, grandes, de grande porte, que caminhonetes e tal. Né? Então, nós pensamos nisso. Bom, o turista que vier para cá, ele não vai ter um problema, por exemplo, na garagem, na hora de comprar um apartamento, porque a garagem cabe até uma Dodge Ram. Porque isso, às vezes, é um empecilho para compra. Sem dúvida, porque às vezes a pessoa se encanta pelo apartamento, tal, pelo prédio, mas chega na garagem, pô, mas não cabe meu carro aqui. Cara, a gente tinha história aqui para ficar um dia, mas eu vou te perguntar uma outra coisa. Vamos lá. Que eu vindo da construção civil, eu vi que hoje todo construtor está esbarrando nesse problema, mão de obra. Não é? Sem dúvida. Isso é um problema local e nacional. Nacional. Como é que você conseguiu equacionar esse problema? Você teve esse problema? Você conseguiu resolver? Foram anos vamos dizer assim, de contratação e treinamento. Então, para fazer o alto padrão, nós precisamos fazer um treinamento primeiro para os operários, né? Saber o que é o nosso padrão e, com isso, a gente poder ter, vamos dizer assim, um maior êxito na construção. Porque senão não tem como. Então, olha, por exemplo, dando uma ideia no que você está falando, da importância disso aí, eu fui visitar uma vez uma obra de alto padrão em Blumenau, não é, como técnico da construção civil, para ensinar o assentamento do porcelanato de grande formato, e os assentadores estavam usando sandália havaiana para rejuntar. Pô, não cabe uma coisa na outra. Então, esse treinamento faz isso, né? Sem dúvida. Aí os detalhes, os acabamentos vão ficando ricos, né? Exatamente. Então, a gente tem que... Todos esses detalhes precisam ser treinados. Sim. E aí a gente tem vários técnicos, engenheiros que ficam, né, dando assessoria durante a obra. Até a parte, por exemplo, nós temos isolamento acústico e térmico, a gente usa lajes cubeta. Então, são lajes que dão um maior isolamento acústico e térmico também nos Vocês apartamentos. Não usam cabacinha, né? Exatamente. Então, essa laje também precisa ter um treinamento. É um técnico que vem de fora e faz esse treinamento durante todo o período da construção do estrutural do prédio. Então, você conseguiu resolver o teu problema de mão de obra? Hoje você não tem nenhuma falta? Está tudo ok? Não, minha mão de obra está por isso que é uma mão de obra qualificada. Sim. Então, a mão de obra que você tem que ser... Mas a concorrência não bate lá na porta para roubar ninguém? Mas é tal história, né? Você precisa ter primeiro o mercado. Sim. Então, se você tem mercado, você consegue fazer com que o seu profissional... E várias obras que nós estamos fazendo no planejamento, são vários prédios no decorrer dos próximos 6 anos. Então, a sua mão de obra já vê que já tem uma certa sequência de construção. Então, ele, consequentemente, não vai querer trocar você para uma outra consultora, porque ele já está vendo que você tem aquele padrão, você está investindo na construção dele, ou seja, no melhor aprendizado para ele. Então, a gente investe nisso no funcionário. Então ele se sente valorizado. Com isso, ele se sente uma família. Sair, né? Não quer sair. Entendeu? Exatamente. Então a R2 hoje formou uma família. Então nós temos, por isso, ter sucesso nos nossos empreendimentos. Porque os nossos operários são tratados como uma família. Olha, Rodrigo, nós estamos com o nosso tempo já no final. Eu fico muito grato com a tua presença aqui. Você, o que me fez ficar fã aí da R2 foi o teu nível de acabamento, a tua preocupação com os detalhes, e você ser muito jovem e já com ideias tão interessantes, né, dentro do empreendedorismo. Muito obrigado pela tua presença, muito sucesso para a R2. Muito obrigado, é um prazer, boas vendas, que é importante. É sempre um prazer estar na sua companhia.